Escrever sobre a vida é fazer a vida permanecer viva. As minhas inspirações sempre são a vida das pessoas, né? Os fatos que eu vivi, os fatos que me contaram, os fatos com que eu já sofri, os fatos históricos que eu também já vivi. Enfim, sempre tem pessoas na minha pauta, na minha inspiração. Sempre são pessoas da minha vida anterior, da minha infância, ou histórias que eu ouvi na minha infância. São essas as inspirações, mas sempre são pessoas, sempre são fatos com pessoas. Eu acho que as pessoas são o centro do mundo. E o que vem com elas, a natureza, as tecnologias, enfim, são todas coisas em volta do centro do mundo. Eu não gosto de muita emplumagem do texto, eu gosto de um texto mais objetivo, com muita metáfora, mas objetivo. Um texto alegre, um texto que qualquer pessoa possa ler e se sentir contemplada pelo livro, né? Abraçada pelo livro, porque o livro ele tem que ser isso também. Como é que você vai conquistar novos leitores se você não tem empatia com aquele livro, né? É como você tem empatia com a pessoa. Então eu gosto muito de colocar um texto mais leve, um texto mais objetivo e bem jornalístico, assim. Mas as metáforas estão sempre em todos os meus textos. Eu quero produzir não só literatura na crônica, no conto, eu quero enveredar pelos documentários, eu quero produzir filmes, curta-metragens, com base inclusive em livros meus. Tenho vários sonhos, assim, mas eu quero editar muitos livros, eu tenho muitos textos, tenho muitas histórias para contar ainda. Tem muitos personagens para entrevistar, né? Porque na essência eu sou um jornalista e o jornalista ele tem essa percepção humana e do fato e que parece que não sai dele, né? Fica dentro dele a cada fato que acontece, a cada fato que ele apura e fica guardado numa caixinha. O cenário e a produção literária local melhoraram muito nos últimos 5 anos, mais ou menos, 5 a 6 anos, com a organização dos escritores, na Confraria do Escritor, na Associação das Letras, na retomada da Academia Joinvilense de Letras, que deram um novo ânimo, um novo impulso para a literatura aqui em Joinville. Não que não existisse antes a produção literária, existiu bastante, mas não existiu com esse empenho individual e livre, né? Com a liberdade que nós fazemos hoje. Nós nos organizamos de forma independente, buscamos os apoios que são necessários para a edição dos nossos livros com os nossos associados, os nossos escritores, e conseguimos produzir muito. Produzimos muitos livros e temos visto a cada dia a produção literária local e regional crescer, e isso para a gente é uma felicidade. Pessoas que têm às vezes receio de estar numa academia, entre aspas, ou numa associação, acham que não tem condições, elas vão na confraria e se sentem acolhidas. Dali para participar de uma associação ou da academia é um passo importante. Então a confraria tem esse papel. A academia é algo um pouco mais fechado, algo com mais pompa, um negócio com mais, digamos, um método, né? Tem toda uma tradição, tem o seu papel nesse sentido. E a nossa Associação das Letras, a qual faço parte, que eu sou diretor, ela promove aquilo que efetivamente é preciso ser feito para que a literatura local se fortaleça. É a união desses esforços organizadamente para produzir, para dar espaço para o novo escritor e para que esse escritor tenha oportunidade de produzir e ver o seu texto publicado, né? Porque de forma independente, é complicado para o escritor local fazer, né? No Brasil, o escritor não vive de literatura, né? A maioria deles. Então, para a gente conseguir produzir a nossa literatura de forma associativa é muito mais fácil, né? Colaborativa, e nós realmente estamos conseguindo seguir nesse caminho. Eu acho que a união dos três, a presença dos três fortalece muito a nossa literatura e que isso se prolongue por toda a vida, porque Joinville precisa também.